Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa semana de dicas aqui do Vale Concurso para PM do Pará. Você que está aí se preparando, né, para esse certame que está se aproximando, nós viemos trazer para vocês uma semana com dicas de vários professores, tentando acertar aí o maior número, né, de questões que possam vir a ser cobrado na sua prova, tá? Eu sou a professora Maiara, desde já eu já me coloco inteiramente, né, à sua disposição. Se você tiver qualquer dúvida aí a respeito de processo penal militar, mande uma mensagem lá no meu Instagram e nos siga aí nos nossos canais do Vale Concursos, tá? Compartilhe os conteúdos, tá? Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho. Para as nossas dicas aí de processo penal militar, eu trouxe para você questões que já foram cobradas aí em outras provas e que costumam cair em praticamente, né, todos os concursos quando nós estamos falando de processo penal militar, tá? Então, nós vamos começar aqui com a primeira questão a respeito da Polícia Judiciária Militar, tá? E aqui eu trouxe uma questão para vocês, vamos lá. Ó, a Polícia Judiciária Militar é exercida pelo Ministro da Defesa e pelos comandantes das forças em todo o território nacional. B. Não será exercida por comandantes ou diretores de estabelecimento de ensino militar, institutos, academias ou cursos de aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos. C. Deverá solicitar, através da autoridade judiciária militar, das autoridades civis, as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais militares que esteja a seu cargo. E D. Compete prestar aos membros do Ministério Público as informações necessárias a instrução e julgamento dos processos, bem como realizar diligências que por eles lhe forem requisitadas. Então, ó, atenção, tá aqui, a questão está te pedindo o quê? A alternativa correta. Muito cuidado com isso durante a sua prova, tá? Para você não trocar, quando estiver pedindo incorreto e você marcar a correta, tá? Isso acontece muito e às vezes, né, custa uma questão aí que pode culminar na sua reprovação, tá? Então vamos lá. Olha só, a Polícia Judiciária Militar, ela é exercida, né, pelo Ministro da Defesa, sim, e também pelos comandantes das forças, mas não é apenas em território nacional, tá? Aqui em todo o território nacional, também fora do território nacional. Por isso, essa alternativa não está correta, tá? Não será exercida por comandantes ou diretores de estabelecimentos, né? Sim, pessoal, ela é exercida também por comandantes e por diretores, tá? Comandantes de unidade, de força, de fração, tá? Os diretores de órgãos, tá? Então, aqui está incorreta. Deverá solicitar, através da autoridade judiciária militar, das autoridades civis, as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais. Aqui, ó, seja elas militares ou não, tá? Não apenas das infrações penais militares, mas também das infrações penais aí comuns, tá? E aqui, né, a nossa alternativa correta aqui, a alternativa que a questão está nos pedindo, compete prestar aos membros do Ministério Público as informações necessárias, né, à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar diligências que por eles lhe forem requisitadas. Ó, isso está no artigo 8º, olha aqui. Olha só, o artigo 8º. Compete à Polícia Judiciária Militar prestar, né, aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias aí à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas, tá? Então vamos para a nossa próxima questão aí, questão sobre inquérito policial militar, né? Muito importante também para a nossa prova. Ó, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, e com relação ao inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. O inquérito policial militar deverá terminar dentro de 20 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Errado, né, pessoal? 20 dias nós sabemos que é no caso de indiciado preso e 40 dias
podendo ser prorrogado por mais 20 quando ele estiver solto, tá? A autoridade militar só poderá mandar arquivar os autos do inquérito se conclusivo pela inexistência de crime ou inimputabilidade do indiciado. Errado, pessoal, porque a autoridade militar, ela não pode mandar arquivar os autos do inquérito em razão de uma de suas características, que é a indisponibilidade. Apenas, né, quem arquiva aí os autos do inquérito é a autoridade judiciária militar, tá? Então, a autoridade militar, ela não pode arquivar. Se ela concluir pela inexistência do crime, né, ou a imputabilidade do indiciado, ela fará um relatório indicando aí, né, que o inquérito seja arquivado. Mas ela, por si só, não poderá promover o arquivamento, tá? Nos crimes contra a honra, ainda que decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, o inquérito policial militar não poderá ser dispensado. Errado, tá? Uma das causas aí, né, que é prevista aí pelo Código de Processo Penal, em razão aí da dispensabilidade do inquérito, é justamente em relação ao quê? Aos crimes contra a honra que forem praticados através de escrita, tá? Eu trouxe para vocês o artigo, nós iremos vê-lo já já. Alternativa D, ó, o arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Essa aqui é a alternativa que a questão está nos pedindo, é a alternativa correta. O arquivamento, ele não impede, tá, que outro inquérito seja instaurado se surgirem o quê? Novas provas, tá? Então, outro inquérito poderá ser instaurado desde que não tenha havido, né, não tenha sido julgado, né, e também que não haja aí alguma causa de extinção da punibilidade. Quando concluídos os autos do inquérito policial militar, deverão ser remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal. Contudo, os instrumentos dessa, assim como todos os objetos apreendidos, deverão permanecer em poder do encarregado, que será responsável pela custódia até o término do processo. É errado, né? Os instrumentos aí também, eles irão acompanhando os autos do inquérito, tá? E aqui, olha, o artigo 28, né, que traz aí as hipóteses em que o inquérito poderá ser dispensado, ou o inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo MP, quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais, e nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação cujo autor esteja identificado, tá? O arquivamento de inquérito, ó, essa aqui, né, a nossa alternativa, né? O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos aí de extinção da punibilidade, tá? Então, vamos para a nossa próxima questão, também em relação ao inquérito, né? Porque eu acho aí que é um tema de peso, né, para sua prova. Então, eu trouxe mais uma questão e aqui tá te pedindo a alternativa incorreta, tá? A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Sim, foi o que nós acabamos de falar, né, na questão anterior, tá? Ele não pode mandar arquivar, o que ele pode fazer é um relatório, né, indicando aí pelo requerimento, tá? O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ressalvados os casos julgados, os casos de extinção de punibilidade. Foi exatamente o que nós acabamos de ver aqui na outra questão, para vocês verem a incidência, né, recorrente desses assuntos aí em provas, tá? O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito, correto, tá? Se o Ministério Público ele entender que não há justa causa ali, né, para aquela ação, ele pode sim requerer o arquivamento. Os autos do inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante requisição do Ministério Público para diligência por eles considerados imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
correto também, tá? O Ministério Público só pode devolver os autos do inquérito aí à autoridade militar se ele considerar que novas diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia precisam ser feitas, sem a qual a ação penal não pode ser iniciada. O inquérito é indispensável para o oferecimento da denúncia. Errado! Nós acabamos de ver aqui no artigo 28, né? Olha só. Nós acabamos de ver que... Aqui, ó, nós acabamos de ver que o inquérito pode sim ser dispensado, tá? Ele pode ser dispensado nessas hipóteses, então não há que falar, não há o que se falar, né, a respeito da indispensabilidade do inquérito. Então, alternativa incorreta, letra E, tá? Letra E. Agora aqui, a questão de número 4, em relação à denúncia, tá? Denúncia. Ó, quanto à denúncia estabelece a Lei Processual Penal Militar? Deverá conter o rol de testemunhas em número não superior a 6, além das informantes. Sim, tá? Essa aqui é a nossa alternativa correta, mas quando você identificar assim de plano a alternativa correta, não deixe de ler as demais, não marque, já pule para a seguinte, porque você pode estar incorrendo em erro, tá? E às vezes você não está percebendo alguma informação, alguma pegadinha, então é importante que você sempre prossiga aí lendo as demais, tá? Será rejeitada de plano se não contiver os requisitos expressos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Deve ser oferecido no prazo de 5 dias se o acusado estiver preso e 15 dias se o acusado estiver solto, podendo em ambos os casos ser prorrogado ao dobro ou ao triplo por despacho do juiz. Aqui falou em ambos os casos, né? Uma vez oferecida, não pode o juiz determinar seu arquivamento. E aqui eu trouxe, ó, eu já falei, né, que a nossa alternativa correta é a letra A, eu trouxe aqui os artigos para vocês verem, ó. A denúncia, ela vai conter o rol das testemunhas em número não superior a 6, tá? Com a indicação da sua profissão e residência. E o das informantes. Os informantes não entram, tá? Nesse número de 6. Quais são os informantes? Por exemplo, né? O cônjuge, ele não é computado como testemunha, tá? E sim como informante. O artigo 78, ó, a denúncia ela não vai ser recebida pelo juiz se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior. Mas isso não significa, né, que é o artigo 77, tá? Igual tá falando aqui a questão, ó, que ela vai ser rejeitada de plano se não contiver os requisitos expressos no artigo 77. Não significa que o fato dela não ser recebida aqui, se ela não contiver os requisitos, que ela irá ser rejeitada de plano. Não, porque o parágrafo 1º do artigo 78 fala que, no caso da linha A, né, não contiver os requisitos aí do artigo 77, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, ele vai mandar o quê? Em despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do prazo de 3 dias, contados aí da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os requisitos que não tenham sido. Então, o juiz, antes de rejeitar, ele vai dar esse prazo aí de 3 dias, né, para que os requisitos sejam preenchidos aí pelo Ministério Público, tá? Próxima questão, questão de número 5. Assinale a alternativa correta, ó. O Código de Processo Penal Militar utiliza a denominação juiz apenas para as autoridades judiciárias colegiadas dentro e fora do exercício da respectiva competências atributivas ou processuais. B. A suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz de propósito der motivo para criá-la. C. O oficial de justiça providenciará para que estejam em ordem e em dia as peças e termos dos processos. D. As diligências serão feitas durante o dia ou à noite em período que medeie entre as 6 e as 22 horas e sempre na presença de 2 testemunhas. E o escrivão realizará as diligências que lhe atribuir a Lei de Organização Judiciária Militar e a que lhes forem ordenadas por despacho do juiz. Ó, aqui eu vou falar para vocês, eles trocaram, tá? Onde nós estamos vendo oficial, leia-se escrivão, porque cabe ao escrivão providenciar para que esteja em ordem e em dia as peças e os termos do processo. E aqui onde você lê escrivão é oficial, porque é ele que realizará as diligências, né, que atribui à Lei de Organização Judiciária Militar, tá? A nossa alternativa correta aqui é a letra B. Eu trouxe os artigos para vocês, nós iremos vê-los. Ó,
se a parte, né, ela injuriar o juiz para de propósito causar suspeição, tá? Ela não vai ser declarada, tá? Se a parte der motivo ou injuriar o juiz para causar suspeição de propósito, essa suspeição não será declarada, tá? Letra B, nossa alternativa correta. E aqui, ó, os artigos em relação, né, à nomenclatura juiz, sempre que o Código de Processo Penal ele se refere a juiz, abrange nessa denominação quaisquer autoridades judiciárias, tá? Singulares ou colegiadas no exercício das respectivas competências atributivas ou processuais. Então, aqui, ó, ela falou apenas o quê? Autoridades judiciárias colegiadas, tá? Mas não apenas as colegiadas, as singulares também, tá bom? A suspeição, né, nosso gabarito, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. O escrivão providenciará para que estejam em ordem em dia as peças e termos dos processos. 4.4, né, artigo 44, o oficial de justiça, né, realizará as diligências que lhe atribui a Lei de Organização Judiciária Militar e as que lhe forem ordenadas por despacho do juiz, certificando o ocorrido no respectivo instrumento, com designação de lugar, de hora. Então, vocês viram que a questão, ela trocou, ela inverteu, né, ela trouxe o conceito de oficial, ela trouxe a atribuição do oficial de justiça e colocou que caberia ao escrivão. E a do escrivão, ela colocou que caberia ao oficial. Então, fiquem atentos a essas pegadinhas. E o 43, parágrafo 1º, ó, diligências serão feitas durante o dia, em período que medeie o quê? Entre as 6 e as 18 horas e sempre na presença de 2 testemunhas, tá? Sempre na presença aí de 2 testemunhas. Aqui tá falando que pode ser feito durante o dia ou à noite, tá? Então, é apenas durante o dia, entre as 6 e às 18 horas, tá? Próxima questão, questão de número 6. Com relação à competência da Justiça Militar Federal, a medidas preventivas e securatórias da citação, intimação e notificação julgue um item subsequente considerando as disposições do Código de Processo Penal Militar. Situação hipotética. Outra aqui questão a respeito aí da competência, tá? Sargento das Forças Armadas furtou material de organização militar no Rio de Janeiro. Então, o crime, ó, local do crime, Rio de Janeiro. Todavia, possui residência em São Paulo. Então, ele possui residência em São Paulo e ele serve em quartel na guarnição de Manaus. Nossa, o crime ocorreu no Rio, ele possui residência em São Paulo e ele serve em Manaus, tá? Foragido, acabou sendo preso em Natal. Foi preso, então, em Natal. Isso aqui são informações a mais que a banca ela traz para poder confundir o candidato. Vocês verão que no final das contas, né, 1 ou 2 informações aí eram desnecessárias. Assertiva. Nessa situação, a competência para processar e julgar o sargento será da Justiça Militar da União no Rio de Janeiro. Porém, se o local do furto fosse desconhecido, o fórum competente seria o de Manaus. Presta atenção aqui, vamos lá, vamos falar acerca aqui da competência. Em regra, a competência ela será definida no local onde o crime se consumou ou no caso de tentativa, onde houve ali o último ato de execução. Se esse local for desconhecido, tá? Se não for conhecido o local da infração, no caso de militar que não esteja em serviço ativo, o local será do seu domicílio ou de sua residência. Porém, se nós estivermos falando de militar em atividade, tá? E o local da infração for desconhecido, a competência caberá ao local onde ele serve, tá? O local de sede ou de serviço. Então, no caso aqui, o que a questão falou? A competência, né, para julgar será da Justiça Militar da União do Rio de Janeiro. Beleza, por quê? Foi lá em que o crime se consumou, né, onde o crime foi praticado. Porém, se o local do furto fosse desconhecido, o foro competente seria o de Manaus, justamente, que é onde ele serve, tá? Se fosse desconhecido, quando nós estivermos falando de militar em situação de atividade, o critério de residência ou domicílio
quando o local, né, da infração é desconhecido, ele não irá se aplicar ao militar em atividade, mas sim o local em que ele serve. Então, essa questão, ela está correta, tá? Que eu trouxe um esqueminha para você se lembrar, olha só. Olha só, competência, a regra geral, o lugar da infração, onde a infração foi praticada. Exceção, residência ou domicílio do acusado, quando o local da infração é desconhecido. Isso aplica-se o quê? Para militar inativo. Se nós estivermos falando de militar em atividade, tá? Nós teremos outra exceção, que é o lugar de serviço. Militar em atividade aí, ó. Artigos 88, 93 e 96. Dê uma olhada aí, tá? Quanto à homenagem, outro tema também muito importante que é sempre cobrado aí nas provas de processo penal militar. Ó, quanto à homenagem, indique a expressão correta. A homenagem a militar deverá ser sempre em quartel, navio, estabelecimento de órgão militar. Não, tá? Não é sempre em quartel, ela também pode ser cumprida o quê? Em residência, tá bom? A homenagem em submisso depende de decisão judicial. Não, o insubmisso ele terá o quartel, tá? Para cumprir a homenagem, independente aí de autorização, né, de decisão judicial. A homenagem cessará com a sentença condenatória transitada em julgado. Errado aqui, ó. Ela cessa com a sentença condenatória, sim, mas não necessariamente que tenha transitado em julgado. A simples sentença condenatória, ainda que não tenha transitado em julgado, cessa aí a homenagem. O juiz, para conceder a homenagem em lugar sujeito à administração militar, pedirá informações à autoridade responsável pelo respectivo comando ou direção a respeito de sua conveniência. Correto, tá? Então, quando o juiz for conceder a homenagem em local sujeito, né, à administração militar, ele vai pedir aí informações, né, para as autoridades militares a respeito de sua conveniência. Olha aqui os artigos que eu trouxe, né, importantes para vocês a respeito aí da homenagem, ó. A homenagem militar pode ser efetuada no lugar em que residia quando ocorreu o crime, ou seja, sede do juiz que estiver apurando, ou atendido o seu posto ou graduação em quartel, navio, acampamento ou estabelecimento ou sede de órgão militar. A homenagem a civil, né, ela será lugar da sede do juízo ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder. 266. O insubmisso terá o quartel por homenagem independentemente de decisão judicial, podendo, entretanto, ser cassada pela autoridade militar por conveniência de disciplina. 267. A homenagem cessa com a sentença condenatória ainda que não tenha passado em julgado, tá? E o 264, parágrafo 2º. Para homenagem em lugar sujeito à administração militar, será pedida informações, esse é o nosso gabarito, né? A respeito da sua conveniência, a autoridade responsável pelo respectivo comando ou direção. Próxima questão e última questão de hoje, tá? Para a nossa prova aí, quanto à deserção e submissão. De acordo com as previsões expressas pelo Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Aqui eu trouxe uma questão, né, a respeito do processo especial aí de deserção e de insubmissão. Também muito importante, tá? Olha só, se a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade for consumada, será ela agregada, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado até decisão transitada em julgado. Pessoal, olha só, muita atenção a isso. Praça especial, que são cadetes, aqueles alunos em curso de formação, e praças sem estabilidade, elas não ficam agregadas, tá? Nós teremos aqui, ó, o oficial, quem ficará agregado? O oficial e a praça com estabilidade, tá? A praça estável ficam agregados. Tá? Agora, a praça especial e a praça sem estabilidade serão o quê? Imediatamente excluídos, tá? O oficial desertor será imediatamente excluído do serviço ativo. Errado, tá? Porque ele vai ficar agregado, tá? Ele não será imediatamente excluído. Quem serão o quê? As praças especiais e as praças sem estabilidade. O insubmisso que não for julgado no prazo de 30 dias a contar da respectiva apresentação voluntária
ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em liberdade. Então, ó, o prazo aqui é o quê? De 60 dias e não de 30 dias, tá? Então, cuidado com esses prazos, tanto aqui na insubmissão quanto na deserção, tá? Se não for julgado no prazo de 60 dias, tá? Ele será posto em liberdade. Esse prazo é tanto para insubmissão quanto para deserção. A legislação proíbe a concessão de homenagem submisso. Errado, né? A homenagem submisso é cumprida onde? Em quartel, independentemente de decisão judicial. O termo de deserção tem caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Correto. E aqui está o nosso gabarito, letra E. Olha só, o artigo 452, ó. Olha aí, fala justamente sobre isso. O termo de deserção, ele tem caráter de instrução provisória e ele destina-se a fornecer elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Então é isso, pessoal, assim nós encerramos nossas dicas, tá? Nós falamos muita coisa, fizemos um apanhado aí de forma geral, tá? Com temas que eu creio que possa vir ser cobrado aí na sua prova. Então, leia os artigos ali que eu fiz referência, tá? Para que você gabarite aí, se Deus quiser, a prova de processo penal militar, tá? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, tá? E não vá para sua prova com nenhum tipo de questionamento. Bons estudos, tá? Fiquem tranquilos, confiem em Deus, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo, tá? Tchau, tchau, até a próxima.